senhores, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis, em especial nessa noite maravilhosa de sexta-feira. A Casa muito bem os recebe para essa solenidade de entrega do título de cidadão honorário ao senhor Roberto Alpeubal Cieleca. Antes de darmos início, nós agradecemos a presença de todos e pedimos para que tomem assentos. Temos bastante lugares para a disposição dos senhores para darmos início a essa sessão de entrega do título de cidadão honorário. Nós convidamos neste momento para que componha a nossa mesa de honras nessa noite especial o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e proponente desta honraria, excelentíssimo senhor Fernando Duzo. Neste ato, representando o Poder Executivo no município de Foz do Iguaçu, a senhora vice-prefeita, senhora Ivone Barufaldi. Gostaríamos de convidar para que também faça parte da mesa de honras o excelentíssimo senhores vereadores Hermógenes de Oliveira, do PMDB. Gostaríamos de convidá-lo à mesa de honras. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Queiroga, do Democratas. E convidamos o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rocha. Como esta é a nossa Casa de Leis, Poder Legislativo Municipal, na sequência, conforme forem chegando os demais vereadores que fazem parte dos assentos nessa Casa de Leis, o excelentíssimo senhor presidente estará convocando para fazer parte da mesa de honras. Gostaríamos de convidar também para que se junte à mesa de honra, neste momento, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, senhor Cândido Furtado Maia Neto. Nós gostaríamos, neste momento, de agradecer e registrar a presença do excelentíssimo senhores secretários municipais, senhor Evori Roberto, secretário municipal de obras, diretor superintendente do Fostran, senhor Carlos Juliano Budel, ex-presidente e ex-vereador desta Casa de Leis, os nossos agradecimentos pela presença. Registramos também e agradecemos a presença da senhora Marilon Cristina de Albuquerque, neste ato representando o senhor Valmir Gritten, diretor do Foz Habita, e também o secretário municipal adjunto do turismo, o senhor Altair Garcia. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Neste momento, gostaria de conduzir a palavra ao presidente da Casa de Leis para que faça a honra de convidar até o seu assento oficial o nosso homenageado da noite. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que de pé ouçamos a execução do hino nacional brasileiro.
Gostaríamos de convidar as autoridades para que ocupem os seus lugares. Também convidamos para que se junte ao plenário neste momento o excelentíssimo senhor vereador desta Casa de Leis, Gessene da Silva. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos oficiais desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor presidente, Fernando Duso. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de solicitar ao vereador que acabou de chegar, ao vereador Gessene, que conduza a esposa do seu Roberto Aperbal para se juntar a nós aqui na tribuna de honra, a senhora Maria Richards Aperbal. Esta presidência tem a grata satisfação de declarar abertos os trabalhos dessa sessão solene, dedicada à entrega do título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu ao ilustre agraciado, o senhor Roberto Aperbal, em atendimento ao decreto legislativo número 02, de 7 de julho de 2015, uma homenagem e reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Foz do Iguaçu, contribuindo para com o desenvolvimento político, social desta cidade. Os nossos agradecimentos especiais às autoridades, profissionais da imprensa, familiares, amigos dos homenageados. Reconhecemos e agradecemos a presença do senhor Sadi Carvalho, diretor do Sindilojas e vice-presidente do Sindicato Rural de Foz do Iguaçu, neste ato representando o senhor Tércio Albuquerque, diretor de operações do Detran Paraná. Também registramos e agradecemos o senhor Ivan Batiston, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. Registramos e agradecemos a presença do senhor Carlos Duso, pai do nosso presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, proprietário das redes Oklahoma. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Paulo Roberto Pigato, gerente dos postos de gasolina da rede Oklahoma. Nós gostaríamos de solicitar, caso haja alguma autoridade que não foi mencionada, pedimos a gentileza que se identifique no nosso protocolo, localizado no hall de entrada desta Casa de Leis. Bem, senhoras e senhores, neste momento estaremos conhecendo um pouco mais sobre a vida do nosso ilustre homenageado da noite. O senhor Roberto Aperbal é natural de Cochabamba, na Bolívia, casado com Maria Richards de Aperbal e pai de Patrícia e Rebeca Aperbal. O empresário chegou ao Brasil quando tinha 7 anos, na cidade de Ponta Grossa. Aos 25 anos, em 1977, mudou-se para a cidade de Foz do Iguaçu, local onde construiu a sua trajetória e assumiu, assim, a empresa fundada pelo pai, a Exportadora Universal de Pneus. Com muito orgulho, diversificou os ramos dos negócios, trazendo inovações para a empresa e buscando, assim, a estruturação eficaz para se manter no mercado. Ele acredita que, com o diferencial competitivo, novas tecnologias e gestão administrativa estarão minimizando as injustiças do mercado. Sempre atuante em Foz do Iguaçu e aonde está, a Aperbal contribuiu para a solidificação da ACIF, Associação Comercial e Industrial na cidade de Foz do Iguaçu, como uma associação de representatividade dos comerciantes entre as décadas de 70 a 90. Promoveu ações sociais importantes ao lado do Lions Club, fortalecendo a união entre grupos sociais da cidade, sempre pautado pela ética e também pela transparência. Em 1990, devido à sua ascensão social e o bom relacionamento público e político, foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio na gestão do ex-prefeito Dobrandino Gustavo da Silva, sendo assim o elo promissor, na época, entre empresários recém-chegados ao município
e responsável pela fomentação da instalação de novas empresas na cidade de Foz do Iguaçu, visando a geração de emprego e renda. Tem sido também responsável pela expansão empresarial em bairros importantes da cidade de Foz do Iguaçu à época, como Porto Meira, Jardim Jupira, Parque Morumbi e Jardim São Paulo. A rapidez como atuava em casos de extrema relevância para o desenvolvimento empresarial e também social da cidade fizeram de Roberto Appelbaum um secretário ativo e voltado aos interesses políticos administrativos da cidade de Foz do Iguaçu. Enquanto secretário municipal de Indústria e Comércio da Prefeitura de Foz, ele participou ativamente de reuniões que promoveram a solidificação da união dos países que hoje formam o Bloco do Mercosul. Roberto Appelbaum atuou diretamente na constituição de leis que regem o Acordo do Mercosul, visando assim consolidar ações que viam, à época, solidificar a importância da região de fronteira, em especial a cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu era, à época, uma cidade promissora e com uma expansão crescente nos setores empresariais atacadistas e de construção. Ao lado do ex-deputado Tércio Albuquerque, Roberto Appelbaum ampliou, juntamente a autoridades governamentais, de forma singular, o debate em torno da criação do projeto da tão sonhada Área de Livre Comércio de Foz do Iguaçu. Este tema, que ainda é assunto em pauta no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, teve a sua ascensão a partir das mãos do empresário Roberto Appelbaum, que ao longo dos anos de 1977 a 1990 atuou fortemente para com o reconhecimento e a valorosa participação de Foz do Iguaçu nos atos políticos do Estado do Paraná e também do Brasil. Desta forma, esta Casa de Leis em franco reconhecimento aos atos políticos e sociais que primaram pelo desenvolvimento empresarial e também comunitário da cidade de Foz do Iguaçu, contribuindo para com o crescimento populacional e a solidificação de raízes no município, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu condecora formalmente a pessoa do senhor Roberto Appelbaum, a quem oferecemos uma calorosa salva de palmas. Neste momento, conduzimos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, Fernando Duso, proponente do título a ser entregue dentro de poucos instantes, que irá saudar o nosso homenageado em nome deste Poder Legislativo. Passo os trabalhos desta solenidade ao vereador Hemógenes. Boa noite a todos. Caro amigo Roberto Appelbaum, queremos demonstrar nosso reconhecimento por toda a sua contribuição para a geração de emprego e renda, assim como para o crescimento econômico e social da nossa cidade. A perseverança e compromisso deste cidadão ilustre nos deixa muito gratos em conceder esta homenagem em sua homenagem. Appelbaum tem os atributos de um grande homem, bem-sucedido, merecedor de todo o êxito que o acompanha, propositor de diálogos, idealista, e é de reconhecimento plausível pela sociedade iguaçuense. Até hoje, ainda surgem reflexos da sua atuação em diversos segmentos empresariais da nossa cidade e da nossa sociedade. Nós, da Câmara Municipal, admiramos e comovidos com toda a sua história de empreendedorismo, luta social, político e pelo fato de ter sido motivador de vários acontecimentos da história iguaçuense que impulsionaram o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Queremos cumprimentá-lo, senhor Roberto Appelbaum, pelo brilhantismo em seus projetos e realizações. Esta Casa de Leis presta uma nobre homenagem ao senhor,
que conta com o reconhecimento da população iguaçuense. Os meus parabéns. Passo os trabalhos ao presidente Dúcio. Neste momento, nós anunciamos a palavra ao representante do Poder Executivo Municipal, neste ato, a senhora vice-prefeita do município de Foz do Iguaçu, Ivone Barufaldi, para dirigir a saudação em nome do município de Foz do Iguaçu. Boa noite a todos, a todas. Boa noite a essa mesa. Muito obrigado por você ter lembrado de uma homenagem de uma pessoa que mereça tanto quanto o Roberto e a Maria. Eu fiquei pensando bastante hoje, durante o dia, eu preciso preparar uma matéria. Mas, para falar do Roberto, seria muito difícil eu falar alguma coisa, Roberto. Se eu fosse falar, não falar do coração, como sua amiga de verdade, eu teria que preparar uma mensagem. Mas eu vim aqui mais para te falar, Roberto, Maria, que vocês foram meus companheiros, nós somos companheiros de associação comercial, somos cunhados, nos amamos há tanto tempo. Eu vim aqui com muito orgulho, Roberto, para não falar outra coisa, de dizer que vocês fazem parte. Quando eu soube que você ia receber o prêmio de Guerreiro do Comércio, tenha certeza, eu não consegui ir a Curitiba, mas aqui eu torci por vocês, porque eu sabia, Roberto, que você é um homem que cumpre com seus compromissos, que cumpre com seus impostos, mesmo com dificuldade, muitas vezes, mas, em primeiro lugar, a família, funcionários e compromissos. Portanto, Maria e Roberto, eu vim aqui mesmo hoje para dizer a vocês o quanto vocês são importantes para essa cidade e quanto vocês fazem bem para nossas amizades. Eu quero sempre ser amiga de vocês. Parabéns, merecido. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, prefeita. Sua emoção também é a nossa. Passo a palavra, neste momento, ao senhor Anísio Jorge da Silva, amigo do senhor Roberto, para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Lei, excelentíssima senhora Ivone Barufaldi, vice-prefeita desse município, autoridades, senhoras e senhores. Eu sinto-me orgulhoso por ter escolhido como membro da família do querido amigo Roberto para prestar essa sincera homenagem ao querido amigo e irmão Roberto. Vereador Fernando, ali fora você me comentava nos bastidores que é seu primeiro projeto de indicação desta honraria. O seu feito é inédito e de grande valia. Tenho certeza absoluta que ficar registrado para o resto da nossa história. Roberto Appelbaum Cieleca, avô, pai, cidadão, empresário, solidário, detentor de uma probidade e de uma humildade invejável. Não é somente uma pessoa pautada pelo espírito participativo em prol dos projetos que contribuem para o fortalecimento da Tríplice Fronteira, mas, acima de tudo, um ser humano que acredita nas pessoas. Na condição de advogado, atuando na área patrimonial nessa cidade, jamais eu pude presenciar um empresário que tenha no seu quadro de colaboradores pessoas com 20, 35, 40 anos. Uma relação duradoura dessa, digo de experiência, entre patrão e colaborador, não é à toa. É advindo
de uma qualidade e de um ser humano chamado Roberto Appelbaum. Essa honraria serve como incentivo para que o espírito de cooperação continue sendo preservado com o sentimento de cidadania, que são todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Eu tenho certeza, a esposa do Roberto aqui presente, a Maria, os filhos Eudon, Patrícia e Rebeca, e a netinha, que está aqui presente, estão orgulhosos do querido Roberto. Eu vou contar uma coisa em segredo. Lá por meados de junho, eu e a minha esposa resolvemos comprar um pacote para uns dias no Nordeste, Porto de Galinhas. Quando eu recebi o convite do meu querido irmão Roberto para essa honraria, eu falei, justamente no dia que estaríamos no Nordeste, o embarque seria antes de ontem. Eu não pensei duas vezes. Imediatamente eu liguei para a CCV, cancele a minha passagem, eu vou marcar outra data. Jamais na minha vida eu deixaria de estar aqui, a não ser que estivesse no Oriente Eterno. Que Deus abençoe a todos, que o Supremo Arquiteto do Universo permita que a nossa sociedade iguaçuense tenha tantos outros Robertos. Muito obrigado. Realmente tocante, senhor Anísio, essa presidência agradece pelas palavras. Nesse momento, assistiremos um vídeo de um pouquinho da história do senhor Roberto. Acho que pode abaixar um pouco as luzes.
Designo o vereador Luiz Queiroga como primeiro secretário ad hoc desta solenidade, a quem solicito que proceda a leitura dos termos do pergaminho de cidadão honorário de Foz do Iguaçu ao senhor a ser conferido ao distinto homenageado. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis, a solenidade. Parabéns, senhor Roberto. Poder Legislativo de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de acordo com o Decreto Legislativo número 2 de 2015, aprovado em 7 de julho de 2015, confere ao senhor Roberto Aperbal Sielec o título de cidadão honorário em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Foz do Iguaçu, contribuindo para com o desenvolvimento político social dessa cidade. Foz do Iguaçu, 9 de outubro de 2015, Fernando Duzo, presidente e autor, Rudinei de Moura, primeiro secretário, e Beni Rodrigues, primeiro vice-presidente. Obrigado, vereador Luiz Queiroga. Então, neste momento, convido o senhor Roberto Aperbal a receber desta presidência o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Senhoras e senhores, uma calorosa salva de palmas ao mais novo cidadão honorário do município de Foz do Iguaçu, senhor Roberto Aperbal. Neste momento, solicitamos a excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Foz do Iguaçu, Ivone Barufaldi, para que faça a entrega de um ramalhete de flores à esposa do nosso homenageado, senhora Maria Richards de Aperbal. Uma salva de palmas ao casal que recebe o reconhecimento do município de Foz do Iguaçu a esta titularidade. Concedo neste momento a palavra ao mais novo cidadão honorário de Foz do Iguaçu, senhor Roberto Aperbal, a tribuna que o senhor preferir. Noite. Obrigado. Sentado naquela cadeira, muitas ideias passaram pela minha cabeça. Fiquei com vontade de falar bastante, já que a cadeira faz que a gente fale pelas pessoas que ocupam essas cadeiras. Mas na hora de descer, a minha esposa falou para mim: Roberto, não fale muito, não. A emoção é muito grande. Eu nunca esperei o que aconteceu hoje. Eu vou quebrar o protocolo, porque normalmente o protocolo exige que se cumprimente a mesa, as autoridades, mas eu gostaria de compartilhar essa homenagem com meu pai. Meu pai chegou aqui nos anos 50. Como muitos refugiados que vieram da Europa para estas terras maravilhosas do Brasil,
que recebe a todos com braços abertos. Aqueles que fugiram da fome, da miséria, das guerras, das perseguições religiosas. Esse país sempre esteve aberto. E sua gente recebeu de braços abertos. E Foz do Iguaçu é uma coisa especial, porque isso aqui é um micro do macro-universo. Nós temos aqui pessoas de todas as raças, de todas as religiões, de todos os tipos de interesses políticos, convivendo harmoniosamente. Nos anos 50, o apelido do meu pai era Mário Turco. Meu pai era o único judeu na cidade. E me vem à cabeça, e nesse momento, uma observação feita pelo então governador do estado, Roberto Requião. Quando, na minha posse na associação comercial, ele disse, que coisa interessante Foz do Iguaçu, como que uma terra maravilhosa que recebe a todos. O presidente da associação comercial, que é de origem judaica, foi candidato da colônia árabe. A grande maioria dos membros da associação comercial pertencia à colônia árabe. E uma coisa interessante, foi quase por unanimidade, porque houve somente um voto que não foi computado, que possivelmente até seja um erro da pessoa, mas podemos dizer que foi por unanimidade. Então, vocês vejam o que Foz do Iguaçu. Eu sou uma pessoa que se sente feliz por fazer parte desse processo tão limpo, tão puro, que une as pessoas de uma forma tão harmoniosa e tão real. Olha, só Foz do Iguaçu para acontecer um negócio desses aí. Só para os senhores terem uma ideia, agora jogando um pouquinho essa linha para o meu lado, eu sou de nascença de pais judeus poloneses. E eu devo a minha linha de comportamento a duas entidades. Eu fui educado em um colégio evangélico na Bolívia, o que me ajudou a nortear a minha forma de atuar. E tive a grande sorte de ser iniciado na maçonaria. Essas duas entidades, em conjunto, me deram uma visão do mundo, do que a gente deveria fazer, de qual que é a nossa função. Tinha um presidente americano, o Richard Nixon, que falava da maioria silenciosa. A maioria silenciosa em todos os países é aquela que trabalha, que paga seus impostos, que não tem tempo de fazer bagunça, que não tem tempo de nada, porque tem que trabalhar para manter a família e para manter o Estado. E a gente faz parte dessa maioria silenciosa. A maçonaria, as igrejas, todas elas, sem exceção, as igrejas cristãs, ou as igrejas muçulmanas, todos eles querem a unidade da família, a unidade dos povos. E nós trabalhamos por isso. A maçonaria, ela não é mais uma entidade secreta. Ela é uma entidade discreta. Uma entidade que tem em seu seio pessoas de todas as raças, de todas as cores e de todas as religiões. Para os senhores terem uma ideia, dentro das lojas maçônicas, o juramento se faz sobre uma Bíblia. Existem outras em que o juramento se faz em cima do Alcorão. Porque o importante é aquela crença que o ser tem que ter num ser supremo, no que nós chamamos o grande arquiteto do universo. Quando eu chamo essa Maria Silenciosa, eu tive a felicidade de ser honrado com um título. Mas esse título não é meu. Eu sou uma simples engrenagem que teve a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, liderando e sendo liderado. Procurar
o bem comum. Eu tive muita ajuda de todas essas pessoas, e eu ajudei muitas também. Mas ninguém faz nada sozinho. E eu disse novamente, Foz do Iguaçu é um exemplo de como quando existe boa vontade, pode funcionar. Eu gostaria até, eu fiz uma lista rapidamente, porque a minha memória RAM, ela já está curta, está ficando cada dia mais curta. E se eu esquecer algumas pessoas, me desculpem, tá? Mas eu acho que a gente tem que, eu pessoalmente tenho que agradecer essas pessoas com quem tive o privilégio de trabalhar, liderando e sendo liderado. Eu quero agradecer, primeiramente, a família da Edine e o Cedi Carvalho, que foram os primeiros que me receberam nessa cidade. Ele é o culpado por eu ter a nacionalidade brasileira hoje. Eles me ensinaram a amar essa terra. E o Cedi foi um companheiro de longa data. E eu falo que ele foi meu escudeiro. Escudeiro no termo real, porque ele colocava o escudo onde iam as porradas. E muitas vezes eu que levava as glórias. Mas o Cedi teve em todas. Eu quero lembrar aqui também um outro amigo, irmão, Omar Leão, que junto com o Veríssimo do DNR, trabalhamos conjuntamente no Comitê de Fronteira, que teve uma importância muito grande para manter as exportações brasileiras. Daí nos passamos à associação comercial. Nós participamos de muitas administrações. Passamos por todos os cargos e fomos leais com todos eles. Eu quero agradecer os funcionários da associação comercial, das diferentes presidências, e quero lembrar aqui aos senhores algumas pessoas, antes de que o tempo passe, a gente se esqueça delas. Nós temos o Mário Boff, o Fuad, o Antônio Esteban Fernandes, que já não está entre nós, a família do Nelson Dumareschi, o Jorge Sambas, o Narciso Valiati, o Vitório Basso, o Abdo Rahal, o Kamal Osman, a família Osman, que são gente que batalharam. Então, a homenagem não é minha. Nós trabalhamos em conjunto. E eu gostaria de falar especialmente para o Abdo. Tá? O Abdo é muçulmano, eu sou judeu. Nós íamos juntos e os dois somos pão duro. Aí o Abdo mandava vir um uísque, tá? E ele não gostava de tomar água mineral. Ele tomava uísque, eu tomava água mineral. Nós fazíamos economia. Então, tanto os funcionários como todas as... Olha, tenho certeza que eu tenho esquecido muita gente, mas não é proposital. Eu acho que todos eles têm esse merecimento. Eu gostaria também de agradecer o Tércio Albuquerque. O Tércio Albuquerque foi o primeiro que me ouviu na área política, e eu trabalhei muito tempo na política com ele. A política é um negócio interessante. Eu sou o chefe que leva a fama, mas esquecemos que teve muitos cabos eleitorais, muita gente simples, humilde, com os quais choramos juntos na derrota, e infelizmente não compartimos os louros da vitória com todos eles. Eu estou falando daquelas épocas que o cabo eleitoral vestia a camisa e não vinha pelo dinheiro. Muitas vezes hoje nós vemos na política aquela pessoa vindo, levando o dinheiro de um e votando em outro. Nessa parte eu quero agradecer o Dobrandino, que não sendo do meu partido político, e não tendo nenhuma obrigação pessoal comigo, me convidou a
participar da Secretaria de Indústria e Comércio para ajudar, de alguma maneira, a melhorar a situação da nossa cidade, criar renda, criar empregos. Eu agradeço porque ele não tinha nenhuma obrigação comigo e compartilhou a responsabilidade. Nessa época também eu quero agradecer os meus companheiros, funcionários da minha secretaria, que arregaçaram mangas e trabalharam comigo. Eu não coloquei ninguém à disposição, nem ninguém me fez guerra lá dentro. Eu quero agradecer aos secretários que mais me ajudaram naquela época. O Zizo, irmão do Brandido, que pouca gente lembra hoje já, quem morre dificilmente é lembrado. O Nelson Almeida, quando eu encontrava dificuldades na área da política, pela falta de experiência no cargo executivo, era meu banho de lágrimas. O doutor Oswaldo Loureiro, meu grande companheiro Budel, que a secretaria dele não tinha nada a ver com a minha, mas quando eu precisava de alguma coisa para realizar alguma obra na minha secretaria, eu corria para o Budel. O Budel nunca fez manha, nunca fez nada. Tudo o que ele tinha oportunidade de fazer pelo bem da cidade, ele fez. Até hoje, eu admiro o Budel pela capacidade de trabalho desse homem. Acordava cedo, dormia tarde e no outro dia estava trabalhando. Eu gostaria de agradecer também a doutora Letícia Abate. Eu falei também do Aníbal Abate Soleil, né? E queria agradecer a outra pessoa que ficou no meu lugar quando eu saí da secretaria, o senhor Baracate. O Baracate, logo depois de assumir a secretaria, uns 15 dias mais tarde, me visitou na empresa e disse: Roberto, estou assumindo sua secretaria, eu vou cuidar dos seus funcionários e o senhor tem toda a liberdade de nos visitar e dar seus palpites. Tanto que, por todo o tempo que ele ficou na Secretaria de Indústria e Comércio, eu sempre fui convidado para as festividades da secretaria. Que normalmente um secretário sai, o secretário novo não quer nem saber do cara que estava antes. Ele quer implantar a dele e o que o outro fazia não era correto. Então, eu agradeço também ao Baracate. Depois nós temos trabalhado também no Sim de Lojas, com Carlinhos, o Martose, o Zé Daniel. Tá? São pessoas que, umas se encargam de chefia, outras se não, mas que fazem essa engrenagem andar. Para quem os conhecem, os senhores vão ver o dedo da maçonaria em muitas dessas pessoas que eu falei, que silenciosamente trabalham pela comunidade sem aparecer. Eu quero agradecer também a oportunidade que eu tive das pessoas que passaram pela minha empresa, os colaboradores, como são chamados hoje. Em 44 anos da minha empresa, passou muita gente. Eu sempre tentei tratar da melhor forma possível, de dar oportunidades econômicas, de dar oportunidades de avanço social, inclusive através da educação. Uns aproveitaram, outros não. Mas eu tenho a felicidade de ter formado muitas pessoas a nível superior. Uma entidade feita por um ex-prefeito nosso e a esposa dele, que se chama Guarda Mirim, criou muita gente boa nessa cidade. Muitos deles eu tive a honra de ter na minha família comercial. Eu gostaria de compartilhar isso aqui também com o Eldo. O Eldo é meu cunhado, mas é mais como se fosse um filho meu, aquele filho homem que eu não tive. As minhas filhas Rebeca e Patrícia, que muitas vezes eu não dei a atenção necessária porque estava correndo de um lado para o outro. Eu quero falar para os senhores que a família da minha mãe foi toda morta na Segunda Guerra Mundial. Da família dela só sobrou ela. E é na 4ª geração, depois que meu pai veio ao Brasil, que nasceu a primeira Applebaum brasileira nata.
que é a minha neta Letícia, do qual tenho muito orgulho. Não podia deixar de agradecer também a minha esposa, que me aguentar não é fácil. Se duvidam, perguntem para ela. E, finalmente, agradecer o presidente da Câmara, que o seu Fernandinho, que para essa homenagem teve um dedo do teu pai. Eu tenho certeza absoluta. E numa reunião que nós tivemos nesses dias, para minha alegria, eu vi que a semente não cai muito longe da árvore. Viu? Onde está o Doso? Você está de parabéns, viu? Esse é bravo mesmo, né? Enquanto aos senhores vereadores, às outras autoridades, eu não vou chamá-los de autoridades. Eu vou chamar todos vocês de amigos. Porque quem muitas vezes deixou de viajar, deixou de compartilhar com a sua família, como é o próprio presidente da Câmara, de gente que veio de fora, exclusivamente para isso, que são autoridades também, que têm responsabilidades familiares, mas acharam que eu ia ficar contente em vê-los, e eu estou contente em vê-los. Gostaria de continuar falando, mas a minha oratória acabou. Deus abençoe a todos e vamos torcer, porque esse exemplo que está sendo dado em Foz do Iguaçu serva para abrir as portas do Brasil a todas as pessoas do mundo que sofrem discriminação religiosa, econômica, social, de cor, porque essas pessoas, quando nos vemos, falam-se em números. Os números não significam nada. Agora, quando você vê mulheres e crianças e anciãos morrendo por falta de oportunidade, nós somos um país de imigrantes. Todos nós aqui, com certeza, nós temos um pouquinho de um outro continente. Abramos nosso coração a todos eles. Obrigado. Esta presidência, interpretando o pensamento do povo de Foz do Iguaçu, alegra-se com o homenageado, que integrará o rol de cidadãos honorários do município, com muito mérito e justiça. Agradeço o comparecimento das dignas autoridades e de todos os convidados que prestigiaram esta sessão solene, declarando-a encerrada com uma boa noite a todos. Nós convidamos a todos os presentes que prestigiem neste momento um delicioso coquetel oferecido pela família do homenageado, que será servido a seguir. Muito obrigado a todos.